E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Wallace Alves para uma aula sobre imã digital. Se tu tens me acompanhado e tu já leu o meu e-book, tu já sabe que um imã digital é uma parte importante da tua estratégia de vendas, de captação, de criação de e-mail. O que acontece é que muita gente não consegue fazer um bom imã digital e por isso não consegue criar uma lista de e-mails para trabalhar, criar vendas e tudo. E hoje aqui eu quero compartilhar contigo o meu checklist que eu uso para criar um imã digital. São 7 pontos. E se tu não me conhece aqui, eu sou o Wallace Alves, eu trabalho com vendas online, eu sou especialista em vendas online. E basicamente ajudo empresas a adquirir novos clientes e a vender através da internet, utilizando campanhas de venda, utilizando funis de venda. E hoje eu vou compartilhar contigo exatamente esse conteúdo. O objetivo de um imã digital, para a gente ser bem direto, bem prático, é basicamente quatro objetivos. Em primeiro lugar, o imã digital ele vai servir para te criar a tua lista de e-mails. Se tu não tem nada, tu vai criar esse imã e tu vai trocar ele por um e-mail da tua audiência, do teu cliente. Ou se tu já tem uma lista e tu queres aumentar esse imã pode servir. Ele vai ter esse objetivo. Em segundo lugar, ele tem o objetivo de segmentar a audiência. Então, dependendo do tipo de cliente, de audiência que tu queres adquirir, que tu queres falar, tu vai produzir um imã digital para essa pessoa, para esse público, e assim separar as tuas audiências. Isso é bom, é muito usado para quem oferece vários serviços, vários produtos, e que não é um único imã que ele vai usar, mas ele vai conseguir segmentar as pessoas para aquele produto, aquele serviço que ele quer vender. Terceiro lugar, vai servir como uma parte da estratégia de aquisição de clientes. Então ele é um pedaço, ele não é toda a estratégia, mas basicamente ele vai servir para tu começares a conversar com a pessoa diretamente. Em quarto lugar, ele vai servir para reforçar a tua autoridade. Então, além de tudo isso, criar listas, segmentar a audiência, adquirir ali interessados, né, que vão se tornar clientes, ele vai reforçar a tua autoridade. Uma pessoa que entende do assunto que está falando. Então, esses são os objetivos do imã digital, do porquê tu precisa ter um imã, do como tu vai usar um imã. Vai ser para criar a tua lista, segmentar a tua audiência, adquirir um novo cliente e reforçar a tua autoridade. Olha só, essa aqui é a minha página de captura, minha landing page que eu uso para trocar meu e-book pelo e-mail das pessoas, que é basicamente o que tu vai usar. Vai colocar o teu imã, pode ser um e-book, pode ser um vídeo, pode ser um áudio. Vai colocar ali dentro de uma landing page como essa, vai colocar o título, vai falar alguma coisa a respeito dele, vai ter um botão ou um formulário direto, onde a pessoa vai poder colocar o e-mail dela em troca desse teu material, desse teu conteúdo. Então esse é o que eu uso, como vender, como aumentar suas vendas, 4 passos práticos que vão melhorar os seus resultados. Aí a pessoa clica nesse botão de faça o download de segundo, vai aparecer ali o formulário para cadastrar o e-mail dela e assim ter esse conteúdo. Então é isso que vai servir. É dessa forma que tu vai aplicar para criar a tua lista de e-mails como parte da tua estratégia de vendas. Então, surgem alguns problemas. Normalmente, aquelas pessoas que entenderam o objetivo, entenderam que precisam criar o seu imã digital, entendem que precisam criar o seu material, eles enfrentam basicamente dois problemas. O primeiro é não saber o que fazer para ter um imã digital produzido, não sabe por onde começar. E segundo, ele não sabe o porquê não converte. Às vezes ele já criou o dele, às vezes ele já terminou de produzir o imã dele, mas não converte. Ninguém quer, ninguém se cadastra para o e-mail e ele não sabe o porquê. E isso tem algumas razões e a gente vai ver isso com o checklist que eu vou compartilhar com vocês para que tu possas aplicar no teu imã digital e imediatamente começar a ver os resultados aparecerem, beleza? Então vamos lá. O checklist de 7 pontos para o seu imã digital. Primeiro, o teu imã digital ele precisa ser ultra específico. Acontece que muitas pessoas, quando produzem um imã digital, elas começam a falar sobre de forma tão genérica que acaba não sendo interessante. E o objetivo do imã digital, como eu falei, é de segmentar.
Então, para te segmentar, para te falar exatamente com uma pessoa, é preciso que tu seja ultra específico. Tu não precisa falar de vários assuntos ao mesmo tempo. Tu não precisa falar de coisas muito superficiais. Tu pode falar de pontos específicos. E quanto mais específico tu for para um problema específico, mais resultados tu vai ter com o teu imã. Então, o primeiro passo é que tu seja muito ultra específico. Tu seja bastante direto e tu tenha um objetivo em mente. Vamos supor que tu tenhas uma escola de cursos de idiomas. Tu tenhas um curso de inglês, espanhol, francês, alemão. E tu não vai criar um imã para falar dos benefícios de falar outro idioma. Não, por que tu não escolhe um desses cursos para falar? Vamos supor que tu escolheu o inglês. Dentro do inglês, tu não precisa falar do idioma de uma forma tão abrangente. Tu pode ser específico, tu pode falar sobre dicas de como melhorar a conversação, que é uma área específica, ou então como usar um verbo específico. Eu vi um exemplo uma vez de um e-book, de um curso de inglês que era basicamente ensinando, dando algumas dicas de como aplicar o get, o verbo get. E ele estava sendo ultra específico. Quantas pessoas não têm dúvidas de como utilizar esse verbo que tem tanto significado, tantas aplicações, e ele vai ali ser específico naquela aplicação. Aqui também, como nesse book que eu te apresento, como aumentar as suas vendas, 4 passos práticos que vão melhorar os seus resultados. Então, as pessoas que lerem esse book, elas não querem falar sobre vendas somente, eles querem saber como aumentar. Então ele é específico e ele não vai falar sobre conceitos de venda, essas coisas, ele vai falar sobre 4 passos práticos que a pessoa precisa ter, que ela precisa tomar para melhorar esses resultados dela. Então o primeiro passo é ser ultra específico, beleza? Então, antes de criar o teu imã, pensa que ponto específico, que assunto específico eu vou falar no meu imã digital, eu vou utilizar nele. O segundo ponto é importante que tu fale de uma única grande coisa. Ele está relacionado com o primeiro ponto, mas tem um ponto específico. Tem um ponto específico que tu vais tratar. Quanto mais específico esse problema que tu queres tratar, mais eficiente vai ser esse teu imã. Então, o segundo ponto do teu checklist é que tu precisas de uma única grande coisa para falar nesse teu imã digital, nesse teu vídeo, nesse teu áudio, para falar com as pessoas. Se eu quisesse, por exemplo, utilizar esse vídeo como um imã digital, eu poderia. Porque eu estou falando de uma coisa específica, de uma única grande coisa. Que única grande coisa é essa? Como criar um imã digital? É um checklist que a pessoa pode ter para criar um imã digital. Então ele está sendo... Eu não estou falando sobre a estratégia toda de vendas. Eu estou falando de um ponto, de uma parte, de um pequeno pedaço dessa estratégia. Então eu estou sendo ultra específico, eu estou falando de uma única grande coisa. Nosso terceiro ponto, então, é importante que tu fale sobre um resultado final, desejado e conhecido do teu público. Então, ainda utilizando esse exemplo que eu criei do meu imã digital, qual é o resultado final desejado que as pessoas têm, que os empresários têm, que as empresas têm? Mais vendas. Mais vendas. E é exatamente isso que eu quero falar com eles. Então, qual é o desejo deles? Qual é o desejo final que eles querem, que eles têm? É exatamente o vender mais, aumentar as vendas. Um processo que eles precisam. Então é exatamente isso que eu dou a eles. E é da mesma forma tu que vais fazer isso para o teu cliente. Vai entregar um resultado conhecido para ele. Imagina que ele... que o seu cliente ou você mesmo que está me ouvindo e me vendo quer aplicar isso para o teu negócio e o teu negócio, você tem um negócio aluguel de venda de carro. Então qual é o resultado final que alguém que procura esse tipo de serviço de aluguel de venda de carro quer? Qual é o desejo final dele? É não se preocupar com ter um carro próprio, ou então ter um bom carro de qualidade para poder talvez fazer uma viagem, utilizar para uma necessidade. Basicamente é isso. São pessoas que às vezes estão de viagem, vindo a trabalho, eles precisam alugar um carro, ou então uma família que quer sair no final de semana e passar um final de semana fora e precisa de um bom carro. Então é isso que você vai vender aí para eles.
Você não vai vender o carro em si. Você vai falar para ele a respeito de um resultado que ele queira. Então, sobre um imã digital para um carro, para uma concessionária de aluguel de carros, poderia ser os 9 pontos, ou poderia ser menos, né? Os cinco dicas de como aproveitar uma viagem alugando um carro em uma viagem. 5 pontos de como alugar um carro durante uma viagem, ou como encontrar uma boa empresa enquanto você está viajando, como aproveitar as melhores oportunidades de roteiros numa cidade. Dentro desse imã, falar um pouco sobre o seu serviço, sua empresa. Beleza? Então é importante que você fale sobre o resultado final desejado e conhecido. O terceiro ponto desse checklist que você precisa trabalhar é que esse imã digital ele precisa ser uma gratificação imediata. A pessoa ela precisa se sentir totalmente recompensada imediatamente. Então, se ela te dá o teu e-mail, ela te dá o e-mail dela, cai na tua lista, imediatamente ela recebe o teu conteúdo, imediatamente ela consome o teu conteúdo, imediatamente ela percebe que valeu a pena ter lido esse teu material. Tá? Então precisa ser algo de fácil consumo. Não precisa ser, por exemplo, no caso de um e-book, não precisa ser um e-book de 20 páginas ou de 30 páginas. Basta um e-book de 10 páginas, quem sabe 5 páginas. Isso vai depender, mas não precisa ser algo muito extenso. A pessoa o teu imã digital ele vai servir unicamente para que a pessoa tenha o primeiro contato contigo, tu consiga o e-mail dela, crie autoridade para ti e ajude ela imediatamente. Precisa ser um consumo rápido. Um vídeo, tu não precisa criar um vídeo de 1 hora, tu não precisa criar um vídeo de 2 horas, uma palestra. Pode ser um vídeo de 5 minutos, um vídeo de 3 minutos, algo que seja de fácil consumo. Então isso precisa ficar na mente de vocês na hora de produzir esse material, esse conteúdo, que precisa ser consumido rápido. Ele deve ser uma gratificação rápida, imediata. Tá ok? Então vamos lá para o nosso quarto ponto. Ele precisa ter um alto valor percebido. A pessoa que olhar para esse material que tu está entregando de graça, ela precisa olhar e perceber, caramba, ele me deu esse material de graça e com certeza ele poderia cobrar com esse material, poderia vender esse material, mas ele me deu de graça. Então, ele quer me ajudar realmente. Então isso é valor percebido. Então tu não vai entregar para tua audiência qualquer coisa, para o teu público, tu não vai entregar qualquer conteúdo. Ele precisa ter realmente um alto valor percebido. Ele precisa olhar aquilo que tu está entregando para ele de graça é bom, é muito bom. E isso vai com certeza ajudar a converter ele primeiro a te entregar o e-mail e depois para ele te ouvir mais sobre o teu produto, teu serviço e quem sabe comprar na frente ou contratar o teu serviço ou comprar o teu produto. Então ele precisa ter um alto valor percebido. Então nada de entregar qualquer coisa para o teu público. Entrega coisa de qualidade, conteúdo de qualidade. Entrega algo que possa realmente ajudar ele. Entendido? Então vamos lá para o nosso sexto ponto. O sexto ponto é que além dele ter um alto valor percebido, ele precisa ter um alto valor verdadeiro. Então não é só o público pensar que aquilo é bom, mas que realmente seja bom. Tem um alto valor percebido. E não só percebido, mas que realmente ele tem um valor verdadeiro, um alto valor verdadeiro. E isso vai com certeza te ajudar a estabelecer mais a tua autoridade, já que a pessoa vai perceber que tu tá ajudando ela. E olha só isso, é importante entender que você consegue ajudar as pessoas de fato ajudando. Não significa que tu vai ajudar ela só no momento em que ela te entregar o dinheiro, comprar algo de ti, contratar o teu serviço efetivamente. Não. Tu podes ajudar ela, tu deves ajudar ela desde o começo, desde o primeiro contato que tu tiveres com ela. Então, entregar valor para essas pessoas com certeza vai produzir nelas gratidão e elas vão estar mais abertas para dar o próximo passo. Então, precisa, além de ter um alto valor percebido, ela precisa ter um alto valor verdadeiro. O conteúdo, qualquer conteúdo que tu queiras entregar. Pode ser um template, pode ser
um infográfico, pode ser um podcast, pode ser um e-book em PDF, pode ser um vídeo, um mini treinamento, o que quer que seja, precisa ter um alto valor verdadeiro. Okay? Então aí a gente vai para o nosso sétimo e último ponto do nosso checklist, é que ele precisa ter um consumo imediato. Eu falei isso um pouco no ponto 4, que ele precisa ser de fácil consumo. Então, tu não precisa te estender muito. Um imã digital, ele não é um livro, se tu fores escrever um PDF, um e-book, ele não é um livro de 200 páginas que tu vai entregar pro teu cliente, porque, na realidade, algumas pessoas baixam, mas acabam nem lendo. Isso porque, às vezes, é o tamanho do conteúdo. E o objetivo do imã digital é ter uma percepção rápida, é ser percebido rapidamente, é ser consumido rapidamente. Então, se tu fores criar um e-book em PDF, cria esse e-book com no máximo 10 páginas. É um bom número. Ou se tu fores fazer um vídeo, produz um vídeo com no máximo entre 5 minutos a 10 minutos no máximo, algo entregando conteúdo de qualidade. Se for um áudio, também 10 minutos, 15 minutos no máximo. Então a pessoa ela precisa ler aquele conteúdo. É só tu pensares assim, quanto tempo ele vai levar para consumir esse conteúdo? Se ele levar 5 minutos, excelente. Esse é o e-book, esse é o PDF, esse é o imã digital que tu precisa produzir. Se ele precisa 3 horas para consumir isso ele vai fazer com que ele perca o interesse muito mais e dificilmente ele vai converter, ele vai dar um próximo passo. Então precisa ser consumido de forma imediata, beleza? Então bora só recapitular aqui esses 7 pontos desse checklist para te criar o teu imã digital. Primeiro, ele deve ser ultra específico. Tu tem que falar sobre algo específico nele. 2, ele precisa falar sobre uma única grande coisa. Não adianta falar sobre várias coisas ao mesmo tempo. Fala sobre uma única grande coisa, uma coisa específica. 3, fale sobre o resultado final desejado e conhecido do teu público. Então, qual é o problema que ele está enfrentando? Entrega a solução para esse problema. Pode ser uma parte. Entrega esse resultado que ele deseja através desse teu conteúdo. 4, precisa de gratificação imediata. Ele te deu um e-mail, você entrega para ele. Nada de criar voltas e voltas em processos para ele receber isso. Não, precisa ser imediato. Ele te deu o e-mail, você envia para o e-mail dele o imã digital. 5, precisa ter um alto valor percebido. Ele precisa, o teu público ele precisa ver esse conteúdo como algo realmente de valor. E além de ele ver isso como algo de valor, isso tem que realmente ter um alto valor. Então esse é o 6º ponto, um alto valor verdadeiro. Precisa realmente ser um material de conteúdo de qualidade, tá ok? E por último, precisa ter um consumo imediato. Ele precisa ser curto, rápido, objetivo de ser consumido. Então, tô aplicando isso na hora de tu criares o teu imã digital. Com certeza, tu vais conseguir ter um imã muito mais efetivo, muito mais objetivo e que vai converter muito mais. Então, segue esses passos, aplica esses passos na produção do teu conteúdo, da tua estratégia e vamos em frente, beleza? Mas olha só, o que eu acabei de te mostrar é exatamente o checklist que eu pessoalmente uso para criar o meu imã digital. Meus imãs digitais, seja o e-book, como eu mostrei para vocês na página de captura, seja vídeos, seja em áudios, ou imagens, ou templates. Mas esse é um checklist que eu utilizo para fazer exatamente o que eu acabei de falar para vocês. É exatamente o que eu uso para produzir esse imã, o que eu tenho em mente antes de produzir um imã. As perguntas que eu uso na minha mente mesmo antes de produzir e planejar esse conteúdo, esse imã digital. Então, se você deseja ter a minha ajuda para implementar o que acabamos de ver, para mim seria um prazer. Então, se tu tens o planejamento, está criando a tua campanha, quer aumentar a tua lista de e-mails, quer criar uma lista de e-mails, se tu não tem nenhuma, se tu queres segmentar a tua audiência, adquirir mais clientes e aumentar a tua autoridade, para mim é um prazer, vai ser um prazer te ajudar.
Então, talvez tu esteja perguntando, mas como é que a gente pode fazer isso? Como é que tu pode me ajudar, Wallace? E eu vou te mostrar exatamente o que eu tenho para ti agora. Aqui está como é que faremos isso, como é que eu posso te ajudar. Então, eu estou oferecendo aqui uma análise de presença online gratuita. Mas o que é uma análise de presença online gratuita, Wallace? Como é que tu pode me ajudar me dando isso? Basicamente, para a gente entregar conteúdo para consultoria para as pessoas, para os empresários que nos procuram, basicamente a gente sonda o negócio dele, fazendo uma análise de presença online gratuita. Na verdade não é gratuita porque ela é paga. A gente faz essa análise de presença online, vendo como é que está o processo de captação de e-mail, como é que está o site dele, a página do Facebook da empresa, as mídias sociais de forma geral, a estratégia que ele já tem usado para conseguir clientes, para vender mais, além dos concorrentes que ele possui, as oportunidades que ele está perdendo, as forças do negócio online, as fraquezas, onde ele está falhando e quais são as ameaças para o negócio. Então a gente pega toda essa informação, metas e entrega para ele ter uma análise geral de como é que está o negócio dele na internet. Além de oferecer também para ele algumas estratégias já gerais a respeito do que ele pode fazer imediatamente para aplicar essa análise que ele acabou de receber de nós. Então, como a gente não pode atender vários clientes por questões físicas, por questões de limitação, a gente oferece essa análise primeiro de presença online gratuita. Ela é realmente gratuita, você não vai pagar nada por ela. E eu posso já te dar uma análise de como melhorar o teu negócio, a tua empresa, como é que o imã digital pode ser aplicado dentro da tua estratégia de venda. Então eu vou te dar isso, eu estou te oferecendo isso de graça nesse momento. Então uma análise de presença online gratuita é basicamente isso, é um documento com uma análise detalhada do teu negócio na internet, do teu sistema de vendas, quais oportunidades que tu pode tomar para levar ele para o próximo nível e para vender mais. É exatamente isso que eu vou fazer por você. É dessa forma que eu posso te ajudar nesse momento. Mas como eu falei, a nossa capacidade é limitada de atender várias pessoas. Então, é por isso que a gente faz essa análise. Se tu quiseres depois trabalhar conosco, vai ser muito bom. Então, o que eu quero que tu faça depois? Como a gente também não pode fazer essa análise para todo mundo, porque é muita gente, então a gente criou um processo de qualificação, um processo das pessoas que a gente pode ajudar, que a gente vê que a gente pode ajudar. Então, marcar uma reunião depois de ter feito toda essa análise, conversar sobre isso, apresentar essa análise de forma detalhada para você. E depois, caso você se interesse, você pode se tornar um cliente nosso, ou caso você decida simplesmente pegar esse material, essa análise e aplicar no teu serviço, eu vou te desejar toda a sorte do mundo. Mas se tu quiseres me ajuda também para aplicar esse material, essa análise, criando estratégias de vendas online, eu vou ficar muito feliz em poder te ajudar a isso. Dessa forma, então, tu vais fazer o seguinte, tu vais clicar no link que está aqui abaixo dessa tela e tu vai ler uma carta de vendas que eu escrevi explicando exatamente o que vai acontecer para te receber essa análise de presença online, o porquê eu estou fazendo isso, os motivos certos e quem pode aplicar ou não para isso. Porque, como eu falei, não é para todo mundo essa análise, não é para todo mundo que a gente vai poder oferecer essa análise. Então, clica no botão abaixo, lê essa carta com atenção e faz a tua aplicação. Se tu fores selecionado, se tu te enquadrares exatamente no perfil que a gente deseja e que a gente pode ajudar, então eu quero que tu clique abaixo, leia a carta e faça a tua aplicação. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Aplica esse conteúdo aí na tua estratégia, cria o teu imã digital, planeja, inclui ele no processo de venda e clica no botão abaixo para adquirir aí uma análise de presença online gratuita. Então leia aí o processo de qualificação, leia aí exatamente essa carta, para quem é, o porquê a gente está fazendo isso e como ela pode te ajudar, e faz a tua aplicação. Né? Se tu for selecionado, a gente vai
se encontrar aí. Exatamente, ele vai te explicar, essa carta vai te explicar exatamente o que vai acontecer a seguir, beleza? Então eu vou ficando por aqui e fique com Deus, até mais.